Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, Matemática, volume 2, semana 2. Unidade temática, Geometria. Objeto de conhecimento, relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Habilidades, verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de software de geometria dinâmica. Utilizar termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. Conteúdos relacionados. Como medir um ângulo utilizando o transferidor, construção de um ângulo com transferidor, determinando a medida de um ângulo. Então, vamos para as atividades da semana 2, módulo 2. Atividade 1. Leia com atenção. Uma das unidades usadas para medir ângulo é o grau. Para se obter o grau, divide-se a circunferência, que representa uma volta completa, em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada grau. Dessa forma, um grau corresponde a 360 avos de uma circunferência. Indicamos um grau e lemos um grau. Conhecendo a história. Segundo alguns historiadores, a divisão da circunferência em 360 partes iguais tem origem na Mesopotâmia. Os astrônomos babilônicos dividiam o tempo da forma como fazemos hoje. 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos, e também subdividiam a circunferência em 360 partes. Para determinar a medida de um ângulo, utilizamos um instrumento chamado transferidor. O transferidor pode ter a forma de um círculo ou de meio círculo e possui uma escala em graus. Medindo ângulos. Colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, de forma que a linha do transferidor, que corresponde ao zero, chamada linha de fé, fique sobre um dos lados do ângulo. Então, o zero, ele é chamado também de linha de fé. Então, é onde você vai posicionar o transferidor. Indicar na escala do transferidor um número interceptado pelo outro lado do ângulo. Esse número indica a medida do ângulo. Veja o exemplo. Aqui nós temos uma imagem onde nós temos um ângulo AOB, um ângulo, onde nós temos o A, que está passando pelo zero, que também é chamado de linha de fé, e o B, que está posicionado em cima do 120. Então, nós temos uma abertura de ângulo de 120 graus. O centro do transferidor coincide com o vértice zero do ângulo. O lado AO está situado sobre a linha de fé do transferidor. O lado OB intercepta a escala do transferidor no número 120, significando que a medida desse ângulo é igual a 120 graus. Atividade 2. Então, a atividade 1 é simplesmente para você ler, interpretar como são divididas as partes dos ângulos, como usar o transferidor, né? Agora, na parte 2, nós iremos praticar. Determine a medida de cada ângulo com o auxílio do transferidor. Então, com o auxílio do transferidor, você irá posicionar na figura, lembrando que o zero é a origem, né? Então, você vai posicionar o transferidor aqui sobre a linha de fé e vai tirar as medidas. O A vai ser o zero, que está em cima da linha de fé. Aí você vai analisar a medida do B, do C, do D, do E e do F. Você analisou as medidas, aí você vai responder as atividades. A ou B. Então, vai ser qual que é a medida do ângulo de A até B. Letra B.
BOC. Qual que é a medida do ângulo de B até C? Letra C. AOC. Então, qual medida vai ser da abertura de A até C? Letra D. COD. Então, vai ser qual que é a abertura de C até D? Qual que é a abertura do ângulo? Letra E. DOE. Então, qual que vai ser a abertura do ângulo de D até E? F. EOF. Qual que vai ser a abertura de E até F? Aí você vai anotar qual que é o ângulo que você achou. Letra G. AOF. Então, qual que vai ser a abertura de A até F? Aí você vai analisar com o transferidor e vai colocar a medida aqui. Então, essa é a atividade 2. Atividade 3. Usando o transferidor, construa um ângulo com a medida indicada em cada quadro. Então, na 3 você irá construir um ângulo de acordo com as medidas. Então, A, você vai criar um ângulo de 100 graus. B, um ângulo de 56 graus. O C, um ângulo de 148 graus. D, um ângulo de 112 graus. E, um ângulo de 25 graus. F, um ângulo de 45 graus. Número 4. Observe o relógio abaixo e determine a medida do ângulo. Então, nós temos um relógio onde o ponteiro menor está no 9 e o ponteiro maior está no 2. Nós podemos observar que o relógio ele tem uma volta completa. Ele tem 360 graus, o formato do relógio. Então, vamos analisar cada pergunta. Letra A. Que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Então, o ponteiro grande descreve quando ele faz 1 hora. Então, quando ele faz 1 hora, ele faz um giro completo na figura. Isso corresponde a quantos graus? Então, você vai analisar e responder a letra A. Letra B. Formado pelos ponteiros quando esse relógio marca 13 horas. Então, quando esse relógio marca 13 horas, vai estar no 1 e no 12. Qual que é o ângulo que forma essa figura? Quando o relógio está marcando 13 horas. Aí você vai analisar e vai responder a letra B. Letra C. Que o ponteiro pequeno descreve em 3 horas. Quando esse ponteiro pequeno estiver no número 3. Qual que vai ser o ângulo que vai formar? Aí você vai analisar e vai responder. Letra D. Que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Se uma volta completa é 360 graus, 1/3 da volta, quantos que será? Aí você vai analisar e vai responder. Que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia. Um dia tem quantas horas? Aí você vai analisar. 1/6 do dia corresponde a quantas horas? Que também corresponde a quantos graus? Aí você vai analisar e vai responder a letra E. Então, essas atividades da semana 2, módulo 2. Espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!